em relação à tripanossomose bovina. É um prazer recebê-los novamente aqui, você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Nos mande dúvidas, nos mande sugestões, fique à vontade para poder compartilhar. E aqui, como eu falei, a gente fala sempre do início aqui, é um grupo de troca, né? Troca de experiências, troca de informações. Quanto mais a gente poder compartilhar informações sobre essa doença, mais êxito a gente tem no seu controle no dia a dia, né, das fazendas, né? Então, aqui é um grupo seguro, um grupo transparente, no qual a gente busca aproximar técnicos em relação a um tema que tão em alta, né? Vamos falar assim, nos nossos rebanhos da pecuária, né, no Brasil, seja leite ou corte, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael, eu sou médico veterinário. Hoje estou como gerente de produtos da linha Leite da Ceva, sou responsável pela linha Leite da Ceva no Brasil e estou aqui compartilhando. Vou compartilhar a sala aqui, né, com uma apresentação com o Marcos Malaco, que é o nosso gerente técnico, e ele vai se apresentar aí. Então, vamos dar sequência. Hoje nós vamos trocar algumas informações sobre um artigo específico, quando a gente fala de transmissões, né, principalmente, e aí falando de agulhas, né, compartilhamento de agulhas e a transmissão por agulhas, e é para a gente discutir, né, a gente trouxe um artigo e vamos debater aqui um artigo super interessante, e eu acho que é válido a gente colocar todo mundo aqui na mesma página, né, o que foi identificado, oportunidade do que a gente pode levar para a prática lá para o campo. Então, essa é a ideia, é a gente poder refinar as coisas aqui para poder chegar no campo de maneira mais assertiva no controle da doença. Bom, olá, então pode se Obrigado, apresentar Rafa. e dar sequência. Obrigado, Rafa. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como o Rafa falou, esse grupo é um grupo de discussão, é um grupo de crescimento, né? E eu achei esse trabalho, é um trabalho de 2021, foi publicado no final de 2021, um trabalho bem legal, que ele cita o uso compartilhado, né, de seringas e agulhas na transmissão da tripanossomose bovina entre os animais da fazenda, né? Agora é um trabalho muito bacana porque primeiro ele compara as três vias de aplicação e, como esperado, as vias mais profundas e a via intravenosa é aquela com maior chance de transmissão entre os animais, né? De contaminação de outros animais que estão recebendo material compartilhado. Mas ele tem uma outra parte muito interessante, que eu achei muito interessante, em que eles avaliaram o tempo de sobrevivência dos estágios tripomastigotas do Trypanosoma vivax em produtos veterinários que são comumente empregados no nosso dia a dia. Então, foram 109 produtos, desde antibióticos, vitaminas, antiparasitários, vacinas, entrou um monte de coisa, vários grupos de medicamentos, né? Hormônios que a gente usa na reprodução, no dia a dia da reprodução, e eu gostaria então de trazer os resultados desse trabalho para vocês, para a gente discutir aí e chamar a atenção, né? Que a coisa, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, principalmente quando a gente pensa em biossegurança, ok? Bom, por que que o uso compartilhado de seringas e agulhas nas aplicações injetáveis é importante aqui no Brasil, na América Central e no Caribe e na América do Sul? Porque a gente aqui, no nosso continente, na América, nós não temos o vetor biológico do Trypanosoma vivax, né, que é a mosca de tsetse, do gênero Glossina, né? Está lá na África. Aqui a gente tem a transmissão basicamente mecânica. É um animal pica um animal com parasitemia, né, um animal portador com parasitemia, com doença clínica ou subclínica, né? E então ele pode levar os estágios infectantes para os outros animais. E aqui é muito importante a mutuca, né, os tabanídeos, e a transmissão iatrogênica, né, que pode ser através de injeções, aplicações injetáveis, pela via subcutânea intramuscular ou endovenosa. A gente estava falando um pouquinho mais cedo com o Tiago a respeito da luva de palpação retal, né, porque a gente não usa uma luva só por animal, né? E às vezes numa palpação, até numa manipulação do útero, né, de cervix, para fazer qualquer procedimento reprodutivo,
pode haver sangramento, né? E essa luva, então, pode servir como um veículo na transmissão do tripanossoma. Os outros veículos, né? O canivete, o bisturi, tudo que entra em contato com o sangue de um animal parasitado. Bom, então tá aí o trabalho. O trabalho foi publicado na Parasitology, uma revista muito importante de parasitologia no mundo. Ele foi publicado, se não me engano, em novembro de 2021, tá? E foi legal porque no trabalho, na introdução do trabalho, eu achei essas informações aí, ó. O uso compartilhado das seringas e agulhas é extremamente comum no nosso meio, aqui no Brasil e em outros países. Por exemplo, o USDA, lá dos Estados Unidos, fez uma pesquisa que constatou que 85% dos pecuaristas reusam agulhas em animais diferentes. Às vezes até trocam a seringa, mas reusam a agulha, tá? E 32% usam a mesma agulha em 11 a 30 bovinos. Quando a gente chega nos nossos colegas, a gente até espanta. Eles usam em mais de 30 bovinos, tá? E um outro estudo feito nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suécia e Equador, publicado em 2010, chegou a essa conclusão aí, que a maioria dos veterinários que estão no dia a dia do campo compartilham a mesma agulha em 30 ou mais animais. Então, isso é um risco enorme quando a gente tem animais que apresentam a infecção com o Trypanosoma vivax na fazenda, tá? E como é que foi feito o trabalho, então, para avaliação do potencial de transmissão das aplicações injetáveis, subcutânea, intramuscular ou intravenosa, e da sobrevivência de tripomocigose do Trypanosoma vivax em produtos veterinários empregados rotineiramente? Então, primeiro, dois animais, dois bovinos, com 5 meses de idade, receberam o inóculo conhecido, inóculo que é preservado na UFG, no Departamento de Parasitologia da UFG, com o Trypanosoma vivax. Aí, depois dessa infecção, foi retirado 4 ml de sangue, com 3,3 vai dar 3 milhões de tripomastigotas do Trypanosoma vivax por ml. Né? Esses animais, então, foram os doadores da infecção. Bom, houve, desculpa, dois estudos. Tá? O estudo 1, que estudou o potencial de transmissão iatrogênico por seringas e agulhas compartilhadas. No estudo 1, foram duas repetições, tá? Uma que ocorreu em fevereiro, entre fevereiro e abril de 2020, e a segunda de janeiro e março de 2021. 35 machos girolando em cada uma das repetições, tá? Então, 35 na repetição 1 e 35 na repetição 2. Antes deles entrarem no experimento, no dia menos 30, 10, 3, 2 e menos 1, eles passaram por exame parasitológico para verificar a presença ou não do tripanossoma. Eles todos estavam negativos. 3 semanas antes de se iniciar o estudo, eles foram tratados, né, com vermífugo oral, com ectoparasiticida em pulverização, que era um pool de princípio ativo parasiticida, e aquele produto coccidiostático, também por via oral. Tá? No dia zero, então, os animais foram distribuídos em 3 grupos de tratamento baseado no peso vivo individual. Tá? Então, aquele esquema de randomização com blocos de 3 a 3, né? Sendo o primeiro animal mais pesado, o segundo mais pesado, o terceiro mais pesado, até o último. Então, cada bloco de 3 animais, a gente sorteava para um ou outro grupo, né? Grupo 1, grupo 2, aí tá aí, grupo T1, grupo T2, grupo T3, tá? Cada grupo teve 10 animais. No grupo T1, os animais receberam salina com a mesma seringa que foi usada pelo doador, tá? Só que aqui tem um detalhe, gente. Lembra que o sangue foi retirado do doador? Esse sangue foi desprezado, tá? Ele foi desprezado, tirou ele da seringa, da agulha, né? Num recipiente apropriado. Uma vez retirado, pegou-se um frasquinho de 50 ml de solução salina, tirou lá,
a dose desejada, que foram 5 ml, e aplicou nos animais, pela via subcutânea, intramuscular e intravenosa. E o grupo 5 era o controle, tá? Que recebeu a solucina, a salina por via intravenosa. Mas eles receberam com a mesma agulha, mas não foi aquela agulha que foi contaminada, vamos dizer assim, né, com sangue dos animais que tinham sido infectados. Então, no dia zero, eu falei 4, mas foram retirados 2 ml do sangue do animal doador, com aproximadamente 1 milhão de triplomastigota por ml. Essa amostra, logo depois que foi sacado, né, que os pesquisadores sacaram o sangue, eles descartaram, né, aquela quantidade de sangue que estava presente na seringa no recipiente apropriado, e com essa mesma seringa e a mesma agulha, eles retiraram 4 ml de um frasco de solução salina com 50 ml e aplicaram nos animais, né? T1 pela via subcutânea, T2 pela via intramuscular, T3 pela via intravenosa, tá? E as aplicações ocorreram de acordo com a ordem de entrada dos animais no tronco de contenção, até o último animal do grupo. No terceiro dia após o uso dessa seringa infectada, né? No terceiro, sétimo, 14, 14º, 21º e 28º, foram retiradas amostras de sangue dos animais dos 3 grupos para avaliação parasitológica, ok? Já no segundo estudo, o que se avaliou foi a viabilidade dos estágios infectantes do Trypanosoma vivax em formulações veterinárias comerciais, tá? Então, foram 109 produtos injetáveis avaliados, né, de diferentes classes. Então, tinha antibiótico, tinha analgésico, anti-inflamatório, antipirético, antiparasitário, complexo vitamina, hormônio reprodutivo, vacina. Foi medido o pH dos produtos para ver se haveria interferência entre pH ácido e pH mais alcalino, se eles interfeririam na sobrevivência dos estágios infectantes do T-Vivax. Tá? Foi avaliada a presença de tripomastigotas do produto e controle de animais tratados só com solução salina, em diferentes tipos após a exposição em quintuplicata. Então, 5 repetições para cada produto, 5 repetições para salina, tá? E a contaminação dos produtos. Coletado 30 ml de sangue do doador, cada ml tinha 3,3 vezes 3 milhões e 300 mil tripomastigotas por ml. Foi tirado 300 microlitros desse sangue, com aproximadamente 1 milhão de tripomastigotas, e foi colocado no Eppendorf, e depois foi adicionado os produtos em cada Eppendorf até completar 1 ml. Tá? Então, o sangue contaminado e o Eppendorf. Então, aqui está o período de avaliação dos produtos, né, após a exposição àquele sangue contaminado. Ok? Ocitocina foi avaliada aos 30 segundos após a exposição, 1, 2, 3 até 30 minutos, 1h20 após, 2 horas, 2 horas e 40 minutos, 3 horas e 20, 4 horas e 5 horas. Tá? E os demais produtos seguiram mais ou menos o mesmo padrão até 24 horas. Ok? Quais foram os resultados, então, do estudo? Número de animais infectados de acordo com a via de aplicação. Obviamente, pela via subcutânea, em que a possibilidade de contato, né, da seringa, da agulha com o sangue é menor, né, o número de animais infectados foi menor. Tá? Então, foram 4 animais nas 2 réplicas. Na via intramuscular, onde a gente tem uma possibilidade maior de exposição, o número de infectados também foi maior. Então, aqui foi em torno de 20%, que eram 20 animais, né? 10 animais em cada réplica. Aqui em torno de 40%, aqui foi 45%, e pela via intravenosa, obviamente, a gente já está colocando diretamente no leito vascular dos animais, 75% de animais. Houve um sucesso, 75%, na transmissão do parasita. E aqui a ordem dos animais que entraram no tronco, que receberam aqueles tratamentos pela via subcutânea, intramuscular e intravenosa, né? Então, na primeira época, apenas o primeiro animal, aliás, desculpa,
O primeiro animal, apenas o primeiro animal se infectou. E o período de incubação, o período pré-patente, foi de 14 dias, 2 semanas. Tá? Já na segunda réplica, o primeiro, o segundo e o terceiro animal se infectaram, com o período de incubação entre 1 e 2 semanas. Pela via intramuscular, na primeira réplica, o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto animal se infectaram, também com um período de incubação variável entre 1 e 2 semanas. E na segunda réplica, o primeiro, o segundo, até o quinto animal, né, se infectou, com um período de incubação de 3 a 14 dias. Pela via intravenosa, na primeira réplica foram infectados 7 animais, com um período de 10, né? Com um período de incubação de 3 a 14 dias, e na segunda réplica, 8 animais, a mesma coisa, né? Em relação ao período de incubação. Então, quando a gente avalia as duas réplicas, os dois estudos, pela via subcutânea, o período de incubação variou de 7 a 14 dias e houve 4 infecções. Pela via intramuscular, período de incubação de 3 a 14, com 9 infecções. E pela via intravenosa, de 3 a 14 dias, com 15 infecções de 20 animais no total, né? Porque eram 10 animais em cada réplica. E aqui a viabilidade dos estágios infectantes do Trypanosoma vivax de acordo com a classe de medicamento. Chamou atenção a ocitocina. 100% de viabilidade. E aqui a gente tem um agravante, né? Normalmente, esse hormônio é aplicado por via intravenosa, na rotina de ordenha de algumas propriedades. Tá? E aí, depois a gente teve produtos em que não houve sobrevivência, tá? Em anestésicos, em anti-inflamatórios, em antitérmicos, no antitóxico, e a sobrevivência em vacinas variou. É, foi bastante significativa entre os produtos, né? Curiosamente, houve uma maior sobrevivência naqueles produtos com veículos mais oleosos, tá? Então, a viabilidade de acordo com o tempo para os produtos à base de ocitocina. Foram avaliados 7 produtos comerciais. Em todos os 7 produtos se encontrou triple-gotas do Trypanosoma vivax viável. Tá? E o tempo de sobrevivência foi de 2 minutos em 6 dos 7 produtos, mais um dos produtos comerciais, ou em um desses produtos comerciais, o tempo de sobrevivência chegou até 2 horas. Isso, obviamente, deve estar relacionado com os veículos empregados em cada um desses produtos. Tá? Ainda com relação à viabilidade da triple-gota, as vacinas oleosas, vacina contra a febre aftosa, 20 horas, né? E vacina contra a brucelose, de 7 a 12 horas. Vacina da diarreia neonatal, entre 30 segundos a 40 minutos. Né? De BR-BVD, 10 minutos, raiva, 3 horas e 20 minutos, e aquela completa, né? Inclusive com leptospirose, 4 horas. Endectocida à base de doramectina 1%, 7 horas. Já a doramectina 3,5 foram 30 segundos. Tá? Ivermectina concentrada, os produtos tinham uma concentração entre 3,15% até 4% de ivermectina, com uma variação de sobrevivência de 30 segundos a 1 minuto. Tá? Hormônios reprodutivos, 1 minuto a 3 horas e 20. Complexo vitamina e mineral, 30 segundos a 1 hora e 20. Antibiótico, 30 segundos a 40 minutos. E vários outros produtos, né? De 30 segundos a 40 minutos. E o sangue do doador diluído, né, em solução salina. De 6 horas a 18 horas. Um tempo menor, às vezes, um tempo menor, melhor dizendo, do que da vacina contra a febre aftosa, por exemplo. Certo? Então, isso aqui, gente, demonstra a preocupação com a biossegurança. Né? A gente sabe que é difícil, é complicado, a gente
fazer aplicações parenterais usando uma seringa, uma agulha só, individualmente para cada animal, que é o correto, né? Mas se a gente puder, que pelo menos a gente use uma agulha para cada animal. Ah, mas não dá para usar uma agulha para cada animal. Também. Ou então que a gente faça a desinfecção correta dessas agulhas e use uma agulha por animal, tá? Então, com relação à discussão e às conclusões de cada estudo, o estudo 1 demonstrou a importância da transmissão do parasito através de injeções, né? De aplicações parenterais com compartilhamento de seringa e agulha, né? Então, vacinação, hormônios reprodutivos, suplementos injetáveis, suplementos nutricionais, né? A base de vitamina, minerais, aminoácidos, aplicações intravenosas de ocitocina com a mesma seringa e agulha têm altíssimo potencial para a transmissão do parasito. No estudo 2, período variável de sobrevivência dos estágios infectantes nos produtos em que foi testado. Tá? Então, variou de 2 minutos a 2 horas nas formulações de ocitocina, com destaque de uma das formulações apenas em que a sobrevivência chegou a 2 horas. Tá? E eu coloquei esse adendo aqui, ó, que estima-se que em 2 minutos, lá no fosso de ordenha, né, entre 5 a 10 vacas podem receber uma injeção de ocitocina intravenosa, né, para a famosa descida do leite. Então, é um risco enorme a utilização de seringas e agulhas compartilhadas na aplicação dessa ocitocina na rotina de ordenha. Né? E 30 segundos até 20 horas, aqui é a vacina contra a febre aftosa, em outros produtos, né? Doramectina, 7 horas e vacina contra febre aftosa, 20 horas. Tá? A via subcutânea, como era esperado, foi a que apresentou menor potencial de transmissão, seguida pela intramuscular e intravenosa, então subcutânea, 20% de animais, 45% pela via intramuscular e 75% pela via intravenosa. Tá? Agora, mesmo com menor potencial de transmissão, o tempo de sobrevivência do parasito e o uso massivo de certos produtos, por exemplo, um gado que chega de compra na propriedade, uma época que foi determinada para vacinação, né? A gente usa consecutivamente a mesma agulha, a mesma história de aplicação, né? E muito rapidamente, num período de tempo muito curto. Isso tem um potencial enorme de transmissão, até mesmo pela via subcutânea, tá? A via intramuscular usada muito em protocolos reprodutivos, né? É um complicador também, né? Porque ela também mostrou um potencial importante na transmissão, e quando a gente avalia os hormônios que normalmente são empregados nesses protocolos, eles também demonstraram um período de sobrevivência razoável dos estágios infectantes do trypanosoma. O pH não interferiu, gente. Então, a gente teve houve produto com pH de 2,96, como tinha um produto com pH de 9,31. E não houve alteração na sobrevivência dos estágios infectantes, tá? Agora, provavelmente, o que influenciou bastante a sobrevivência e que foi maior naqueles produtos com veículos oleosos foi a formação de micelas, né? Porque o plasma é o meio aquoso. Esse veículo oleoso ele não se mistura com o plasma. Então, esse óleo ele pode formar uma micela e proteger o parasito, tá? Fazendo com que haja uma maior sobrevivência dele nesses veículos oleosos. Bom? E medidas educacionais são necessárias junto aos produtores e até mesmo a gente, aos colegas veterinários, né? O emprego de agulha e seringa descartável, ou pelo menos a desinfecção apropriada, né? Onde a gente pode utilizar o álcool a 70%, o álcool a 40%, a solução de iodo a 0,5%, que funciona muito bem com um tempo de exposição em torno de 30 segundos. Elimina. E tem um outro trabalho interessante que foi feito por uma pesquisadora do UFMG, que ela, além de utilizar essas soluções
desinfetantes ou esterilizantes, ela ainda colocou seringas e agulhas contaminadas, expostas apenas, então numa cuba ela colocou o material. E uma outra parte, ela puxou esses esterilizantes, esses desinfetantes, ela puxou e apertou o êmbolo, ou seja, teve aquela função mecânica também da saída, né, em velocidade do desinfetante através do canhão, da seringa e das agulhas. E o resultado foi bem interessante também. Bom, bom, gente, por essa noite, da minha parte, era isso aí, tá bom? A gente agora está aberto à discussão. Se vocês quiserem discutir esse assunto de hoje, ou até mais algum outro assunto que a gente possa agregar, nós estamos à disposição de todos, tá bom? Muito obrigado e vamos que vamos. Boa noite. Falar, Oi? eu queria compartilhar, porque a gente já é o que a gente fala, né, já falava há muito tempo em relação às agulhas, né? E esse estudo ele vem evidenciando, né? Tudo que a gente falava, já preconizava aí no dia a dia, né? E está claro, né? A importância do papel das agulhas na transmissão da tripanossomose, né? Eu ouso dizer que de todos os meios de transmissão é a mais eficiente, né? É a que mais tem potencial risco de transmitir o Trypanosoma vivax. E por incrível que pareça, né, a gente faz diversas reuniões, né, e palestras, né, para produtores, para técnicos, e por incrível que pareça, quando a gente vai no assunto de agulhas, de transmissão de agulhas, é um dos tópicos que mais demandam tempo dentro de uma palestra, porque a E pessoa quer atenção. saber como reutilizar as agulhas e as agulhas descartáveis. Então, assim, eu costumo dizer que principalmente quando eu estou falando para técnicos, é que enquanto a gente estiver discutindo uma maneira de reutilizar uma agulha que é descartável, a gente dificilmente a gente vai avançar num controle efetivo das doenças de modo geral, né? Porque aqui o tema é a tripanossomose bovina, né? Mas o tripanossoma, olha o tamanho que ele é, que nem dentro da célula ele entra. Imagina o que é que não vai de vírus, de tudo, todas as outras coisas num compartilhamento de agulha, né? Então é uma situação bem crítica e assim, ainda a gente discute muito em como reutilizar as agulhas, né? Que ok, é uma realidade e a gente precisa adequar as fazendas, né? Cada fazenda vai ter o seu manejo e a sua forma de lidar ali. Ô, Mas Rafa, nós, é, pode falar, Mala. não, curiosamente, eu tô aqui no Sudoeste de Minas Uhum. e mas tem mais. Uns 4 meses atrás, foi alertado a um grande produtor de leite aqui, e produz genética também, ele tem um gado girolando. Então, alguns animais demandam a aplicação de ocitocina. Sim. E acho que foi o único, primeiro e único pecuarista que sensibilizou com isso. Ele usou uma agulha. Opa, o Malaco caiu. A internet aqui está bem ruinzinha, né? Eu estou no Voltou, Malaco, hotel. estamos te ouvindo aqui. Tá. Mas, então, como eu falei, há uns 4 meses atrás eu estive aqui, a gente conversou com um pecuarista, criador de girolando, tem animais de alta produção, trabalha com genética também, e alguns animais precisam da aplicação de ocitocina na rotina de ordenha. E ele foi o único, até hoje, que eu conheci, se sensibilizou. E na outra visita que eu fiz, ele estava lá com caixas e caixas de seringa e agulha descartável. Acabou esse negócio de reutilização. E é uma coisa que É, ele falou: o risco de transmissão é alto, é uma coisa tão barata que eu prefiro fazer isso. Né? E uma coisa muito importante, né, Rafa? A gente atendeu um surto no Rio Grande do Sul que a senhora comprou o gado e é apto. O gato chega na fazenda, o que que a gente faz? Às vezes dá um descanso, dependendo do tempo que viajou e tal. Chegou, a gente pá, monta material e vamos vacinar, vamos vermifugar e tal.
quem troca agulha, se bem que é difícil, é mais difícil ainda, né? Mas quem troca agulha? Às vezes a gente vacina na carreira 30, 40, 50 animais. Exato, E aí fecha com a epidemiologia, né, Rafa? Porque às vezes o animal é portador, ele não apresenta doença, ninguém compra animal doente, exato, tá? E quando o fato dele estar sendo transportado, dele estar mudando de ambiente, dele chegar a um novo rebanho, que tem disputa por hierarquia, essa coisa toda, o que acontece com a imunidade? Baixa. O parasita que estava ali quietinho, escondidinho num determinado canto, opa, a oportunidade que eu tenho para me multiplicar. Causa uma exato. parasitemia e a gente vacinando e vai passando, né? Para todo mundo. É. Eu falo muito, né, nessas reuniões que a gente conversa com técnicos e produtores que a fazenda é necessário algumas mudanças e uma das principais é o compartilhamento de agulhas, né? Algumas medidas são necessárias, seja reutilizar usando uma boa desinfecção depois, ou não reutilizar. Descartável é descartável, usou, descarta. Então, assim, alguma medida tem que ser implementada. Cenário ideal, descartar. Né? O produto já é descartável, para ser descartado mesmo. Então, o ideal seria não reutilizá-lo. O meio termo, usar uma desinfecção adequada, né? Após o uso ali, né? Nunca desinfetar entre animais, né? Isso é importante dizer, porque algumas fazendas falam assim, eu desinfeto. Mas como que você faz? Não, eu tenho uma agulha e uma seringa. Aí, a cada aplicação, eu puxo o desinfetante, dou uma lavada e puxo o medicamento e aplico no animal. Só não funciona, né? É princípio básico, né? Para um desinfetante funcionar bem, ele precisa de tempo e concentração, né? Você não está tendo tempo aí, né? Talvez nem a concentração adequada. Então, e fora o risco de você estar injetando desinfetante dentro da veia do animal também, né? Isso, é esse o problema. Então, é um risco. Então, a gente sempre busca orientar, né? A fazenda tem que ter algumas medidas necessárias para melhorar a sanidade do rebanho como um todo. E eu costumo dizer que a tripanossomose bovina ela pode ser uma grande oportunidade dentro de uma fazenda, porque a gente sempre fala de prejuízo, né, que ela pode causar e tudo mais, mas eu vejo uma baita oportunidade quando o produtor ele resolve encarar ela de frente. Porque eu falo assim, se o produtor mirar só na tripanossomose, ele fala assim, eu vou controlar essa doença no rebanho. Ele melhora a sanidade do rebanho como um todo, assim, durante o processo do controle da doença da tripanossoma. Porque se ele para de compartilhar agulha, se ele aplica outros manejos necessários ali na fazenda, se ele aplica um bom controle de moscas, por exemplo, se ele melhora a nutrição, se ele melhora a Matéria ambiência, orgânica, manejo da matéria matéria orgânica. orgânica, né? Exato, então assim, dali a pouco o rebanho tá melhor quanto à sanidade como um todo, e ele só mirou na tripanossoma. Então eu sempre falo que ela pode ser uma grande oportunidade, desde que a pessoa encare ela com responsabilidade, né, de controles, manejos de adequações que tem que ser na fazenda, um bom programa de controle com quimioterápico mesmo, né, uma doença que dificilmente o animal dá conta dela sozinho, né, precisa de um suporte ali, medicamentoso para poder é, 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 manter-se controlado, né. Então, acho que a agulha é um ponto chave quando a gente fala de um bom controle de tripanossomose bovina. E esse estudo, poxa, veio evidenciar aquilo que a gente já falava, mas ele veio escancarar aí o tamanho do problema que é quando a gente compartilha a agulha, né? E a Assim, sobrevivência, Rafa, sobrevivência em produto, cara, eu até anotei aqui, acho que sim, é são incrível. três categorias extremamente críticas, né? Que uma é a categoria da ocitocina, né? Que é muito comum, principalmente na pecuária de leite, mas duas, principalmente, me chamaram atenção também, que é as vacinas, porque a gente está falando de manejos de rebanho, né? Por Uhum, exemplo, vamos fazer uma vacinação de raiva, a fazenda pega e faz o rebanho todo, né? exatamente. Então, assim, todo manejo de rebanho é preocupante, né? E sabendo que o protozoário é viável por até horas nesses Na medicamentos, nesses vacina contra a produtos, raiva foram 3 horas e 20. né? Então, assim, Em ao 3 horas e estrago 20, quantos animais você não vacina num tronco?
tá? E o outro ponto é os hormônios, né? Hormônios reprodutivos, né? Também manejo de rebanho, né? Manejo ali de as matrizes ali, né? Então, assim, são categorias que às vezes a gente não se atentava, mas extremamente importante porque são manejos de rebanho, de muitos animais Ó, ali no mesmo dia, né? o Rafa, os hormônios, além de ter uma sobrevivência razoável, tem um hormônio que chegou, se não me engano, a 8 horas, um hormônio mais oleoso, eles são aplicados pela via intramuscular. É, Tem exato. esse É, a detalhe maioria também, deles. A né? maioria deles, né? Então, assim, são pontos que esse estudo nos mostra que cada vez mais a gente precisa se preocupar com as agulhas. Muito. A gente já se preocupa, né? Mas a gente precisa ser mais firme, né? Principalmente nós, quanto papéis de técnicos, tem que ser firme, né, em relação a isso nas fazendas. Eu sei que é um manejo extremamente complicado de você alterar e mudar nas propriedades. Hoje, a gente já vê bastante avanços nisso. Avanço no sentido de desinfetar, né? Avanço quanto a esse exemplo que o senhor deu aí do produtor optar em realmente descartar, esses são poucos. Esses ainda, eu uso a palavra até raros, talvez. Mas aí, em relação à desinfecção, eu vejo um avanço aí nos últimos anos. O ponto é, você está fazendo bem feito, né? Tem alguns cuidados ali. Mas a gente, como técnico, tem que ser bastante firme em relação a isso nas propriedades, porque é um risco, né? Não é só, nós não estamos falando só de tripanossoma, olha o tanto de doença que pode estar indo junto ali com o compartilhamento de agulhas e, e os índices não vão. Às vezes a fazenda está parecendo que está com o freio de mão puxado e ninguém sabe o que que é. E às vezes pode estar relacionado Uhum. a isso, né? Índices reprodutivos, né? E por aí vai. Então fica aí um estudo bem legal, porque mostra de fato o que a gente vivencia na prática, né? A importância da gente se cuidar aí com as agulhas lá na prática. Perfeito. Bom demais, É, pessoal. Rafael, dúvidas, pode... gente? a gente deixa aqui a gente deixa O chat. a gente deixa o chat aberto, e para o pessoal do YouTube também pode perguntar, manda no chat do YouTube que a Deixa, gente vai respondendo. O Thiago deixa eu perguntou aqui, o aqui, Tiago. relato de presença do parasita no Rio Grande do Sul. Achado do parasita em PCR ou esfregaço? Sim, Thiago, a gente tem diversos relatos do parasita no Rio Grande do Sul. A gente tem uma equipe da SEVA diretamente do Rio Grande do Sul, que assim, eles têm diversos relatos do protozoário. Publicação, eu preciso ver se tem publicação, mas a gente tem dado da SEVA, dado interno mesmo. A gente pegar, ir lá e ver e fazer. Não em Curio- estudo, mas de ir lá e fazer o exame e identificar. Tá? Então a gente tem diversos resultados de campo mesmo. Publicação a gente pode pesquisar. Eu de cabeça assim, eu não sei se tem do estado do Não Rio Grande do acho, Sul. eu acho que tem que dar uma olhada, mas eu não É, vejo muita coisa lá no Rio Grande, não. é, No Rio Grande, que a gente vê muito ondas epidêmicas, com surto uhum, da doença, né? Muito teste sorológico, tá? uhum, E algumas situações até o que a gente chama de diagnóstico terapêutico. Ou seja, ocorre um problema numa determinada fazenda, está numa região onde está ocorrendo a epidemia, uhum. e o proprietário, por conta própria, ele compra o produto e trata, e para de morrer, com os problemas. Entendeu? Mas, assim, eu sinceramente, ô Tiago, desculpa, eu não me lembro de ver algum trabalho relacionado à PCR, ou o exame direto, né? A visualização do parasita em si no Rio Grande do Sul, não. Mas a gente vai dar uma olhada, encontrando a gente encaminha. Coloca aqui no É, grupo, tá bom? ele até trouxe uma relação legal ali. Ó. Ele trouxe que vê sorologia positiva, Uhum. mas que e PCRs, né, desses mesmos animais negativos. Uhum. Isso não é raro, viu, Thiago? A gente vê de fato isso, porque a sorologia aponta ali se esse animal teve contato com a doença em algum momento, né, e aí apresentou os anticorpos, e, e o PCR pode ser que aquele animal entrou em contato com a doença, desenvolveu anticorpos, só que naquele momento onde foi coletado para PCR, esse animal não tinha o parasita circulando ou não tinha quantidade suficiente para ser detectado no exame de PCR. E tem Então, assim, diferença, né, Rafa? Da sensibilidade do método de PCR.
O É, LAMP é o então, mais sensível, né? é, O normal, ele o, vai exigir uma quantidade X de parasitos por ml de sangue, é, entendeu? tô pensando assim, tô tentando pensar em alguns motivos, né, que pode estar levando a isso. Por exemplo, Rio Grande do Sul é uma região, pensando no estado como um todo, né, não tô pegando algumas regiões específicas, mas como o estado como um todo. É uma região que a casuística da tristeza parasitária Uhum, é relativamente alta, né, casuística, e os usos de minazeno podem diminuir, inclusive, a parasitemia da tripanossomose, né? uhum. Então, também, Thiago, em animais que tenham histórico de uso de algumas drogas, por exemplo, de minazeno, pode diminuir a parasitemia e aí, inclusive, levar a um resultado negativo, não porque às vezes não tem, mas por causa que o nível de parasita ali circulando é menor do que o detectável ali no teste utilizado. Mas, sim, são hipóteses, né? Tem que Uhum. ir a fundo para pesquisar mesmo. E eu vou Bom, atrás desse trabalho no Rio Grande, vou ver se eu acho alguma coisa, viu, Tiago? Pode ficar tranquilo. Santa Catarina parece que a gente tem, mas não publicado, é relato, tá? De uhum, necrópsia, inclusive com sondagem em sangue do coração. A pessoa foi lá, fez a punção diretamente de sangue do coração de uma vaca que estava pré-agônica, depois ela até faleceu e fez a necrópsia, e encontrou bastante em Santa uhum, Catarina, tá? isso. E um outro ponto também que não dá para descartar, né? Por exemplo, os sintomas são muito parecidos, né? É, também não deixar de fazer, pesquisar por anaplasma, né, Claro, principalmente. Então, claro. assim, às vezes a gente dedica tanto esforço ali para controlar a tripanossoma, e aí vai ver e começa a morrer por causa de anaplasma, e que está matando, né? Então, assim, também não deixar de lado as outras doenças que já é rotina nas fazendas, né? Rotina e doenças debilitantes, né, Rafa? Há um Exato. tempo atrás, a gente com um problema no estádio Rondônia e não sei o quê, não sei o quê, não trata, não melhora. Aí eu pedi para fazer uma avaliação com tuberculina. Autorou. Muitos É, animais positivos. Tá bom? né? Beleza, espero que a gente possa ter contribuído aí, Thiago, e a gente vai atrás dessa questão de alguma publicação no Rio Grande do Sul. Mas no mais é isso, pessoal. A gente fica aberto, nos mande aí o contato aí pelo YouTube, no comentário, mande no grupo mesmo da Tripanossomose, né, do TVIFX nosso no WhatsApp, e fique à vontade de nos contactar, E, tá bom? Rafa, eu queria pedir desculpa ao pessoal que no ano passado no ano passado, no mês passado a gente não fez, né? É, Eu estava deu. operado, eu tive que passar por uma Hum, cirurgia, né? E o Rafa teve uma outra intercorrência também, e infelizmente a é, gente não pôde abrir. Mas se Deus verdade. quiser, no mês que vem tá firme e Então, forte. firme. É isso Bom? aí. Beleza, E se então. alguém tiver alguma sugestão de assunto, pode mandar para a gente, Boa, tá? boa. Eu, Isso eu, aí. eu, eu estava querendo, Rafa, agora explorar aquele trabalho da curva epiendêmica da tripanossomose, aquela que mostra surtos de tempos em tempos pro pessoal. Ah, Tá bom? legal, isso aí é legal. Beleza? Boa. Bom Muito demais, então. obrigado, gente. Boa Obrigado, noite. pessoal. Uma boa noite a todos aí, viu? Tchau, Boa tchau. noite, Rafa. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.